pessoal, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre ecologia. Essa é a nossa aula 10 e a gente vai falar sobre sucessões ecológicas e relações ecológicas. São assuntos bem simples, acredito que a gente não vai ter grande dificuldade, tá? Meu nome é Amanda e eu vou acompanhar vocês nessa aula. Como eu sempre trago, esses são os tópicos que a gente vai ver hoje. Esses são os tópicos que a gente vai ver hoje. E a gente vai começar falando sobre sucessões ecológicas, tá? Primeiro, nas considerações iniciais, eu vou explicar para vocês um caso de sucessão ecológica, vou explicar alguns conceitos e depois eu vou trazer a definição de sucessão em si, tá bom? E aí eu trouxe uma imagem que eu quero que a gente se espelhe nela para entender essa sucessão ecológica e esses conceitos. Então vamos perceber aí desde o começo, a gente vai ter essa rocha nua, né? Que vai ser um ambiente que não tem organismos ainda. É um ambiente muito hostil para estabelecer qualquer tipo de comunidade. Então, a gente tem solo, a gente tem provavelmente altas amplitudes térmicas, que a gente não tem nenhuma vegetação para proteger aí essa rocha. Ela tá altamente suscetível aos raios solares, muito exposta. Então, é um ambiente muito hostil que uma comunidade venha se estabelecer aí. Mas aí a gente tem o estabelecimento de líquens e musgos, que são organizações, né? São organismos muito resistentes, altamente tolerantes a esse tipo de ambiente mais complicado, capazes de se estabelecer aí realmente. E esse tipo de ser vivo, esse tipo de organismo capaz de se estabelecer nesse tipo de lugar difícil e tolerar essas variações, a gente chama de euribiontes, tá? São seres euribiontes, que aí no caso são esses líquens e musgos. E esses seres euribiontes, nesse caso, como eles são a primeira comunidade que está se estabelecendo aí nesse ambiente, a gente chama também eles de comunidade pioneira ou ESSESI, tá? É a primeira comunidade que vai se estabelecer aí nesse ambiente. E aí, o tempo vai passando, essa comunidade pioneira vai ter produção de matéria orgânica, vai ter produção de energia e vai transformando aquele meio, começando a criar um solo ali, transformando aquele meio em um meio um pouco menos hostil, para que algumas outras espécies venham a se estabelecer ali também e gerar uma nova comunidade, tá? E com o passar do tempo, isso vai acontecendo várias vezes, e a gente vai tendo várias comunidades diferentes ao longo de um curto período de tempo. E aí essas comunidades que a gente vai ver, elas são chamadas de séries sera, estágios serais ou estágios de desenvolvimento. E aí quando a gente tiver passado por todos esses estágios de desenvolvimento, a gente vai chegar numa comunidade que é uma comunidade mais estável, é uma comunidade que vai demorar mais tempo para ter mudanças, que já vai estar mais em equilíbrio ali, que vai ter uma produtividade líquida, né, que é a diferença entre o que é produzido e o que é consumido, perto de zero, tá? Então, essa comunidade final de uma sucessão, a gente vai chamar de comunidade clímax. Então, basicamente, a gente pode definir essa sucessão ecológica como o desenvolvimento de comunidades ao longo de um tempo, até chegar na comunidade clímax daquele local. E essa sucessão, ela pode ser classificada. E ela pode ser classificada em autogênica ou halogênica, sendo autogênica aquelas que suas próprias interações vão gerar a sucessão, e halogênica aquela que as interações de fora que vão gerar a sucessão. Então, por exemplo, um lugar que predominantemente muda a comunidade com enchentes, com queimadas, com tempestades, tá? Essa sucessão também pode ser classificada em autotrófica ou heterotrófica. Autotrófica sendo a que iniciou com o ser autótrofo, tá? E heterotrófica aquela que se iniciou com o ser heterótrofo. As autotróficas são muito mais comuns, mas tem algumas heterotróficas também. A gente tem a classificação de sucessão primária ou secundária, tá? A sucessão primária ela é
aquela uma alteração por outros organismos, né? E a sucessão secundária é quando a evolução normal de uma comunidade é alterada, sem que haja extinção total das formas de vida. E aí a gente vai ter um recomeço dessa colonização inicial por espécies pioneiras, e a comunidade clímax que vai ser gerada é semelhante à comunidade clímax que já existia, tá? Então essas são as considerações iniciais aí sobre sucessão primária e secundária. E a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências na sucessão ecológica. Então, quando a gente tem uma sucessão, a gente sai da comunidade pioneira e vai chegar na comunidade clímax, a gente tem uma tendência de que aconteçam determinadas coisas. Então, por exemplo, a tendência é que, saindo da comunidade pioneira e chegando na comunidade clímax, a gente tem uma elevação da produtividade bruta. A gente tem uma elevação da respiração, da biomassa total, tá? Então, essa tendência, ela se dá por quê? Ela se dá porque a gente tem um aumento no número de indivíduos daquele lugar. A gente tem agora seres vivos maiores, que vão respirar mais, que vão produzir mais, né, os produtores. Uma biomassa maior, porque seres vivos são maiores. A gente vai ter também a diminuição da produtividade líquida, como eu falei para vocês. Quase tudo aquilo que for produzido vai ser consumido, tá? A gente vai ter também uma redução da resiliência e da entropia. Essa entropia que é classificada aí como uma desordem, né? Um excesso de energia não utilizada para fazer trabalho, para gerar trabalho. Isso vai diminuir também. A gente também vai ter a diminuição dessas razões de PB, que é a produtividade bruta, sobre B, que é a biomassa, porque a gente vai ter um grande aumento de biomassa. Então, essa razão vai chegar perto de 1. A gente também vai ter a redução da razão PB sobre R, que é a respiração. A respiração também vai aumentar muito. Então, essa razão aí também vai chegar perto de 1. A gente vai ter a elevação da quantidade de cadeias pelo aumento do número de indivíduos mesmo. A elevação da quantidade de nichos ecológicos e da complexidade de teias. Tudo isso pelo aumento do número de indivíduos, né? E uma maior estabilidade. Então, se as teias são mais complexas, se eu tenho mais seres vivos ali, se um ser vivo ele se alimenta de vários outros, tem muitas opções de alimento, aquele ambiente ele vai ser mais estável, tá? Então, ele vai ter mais dificuldade de se desestabilizar. Então, se você tirar um determinado animal, quem era predador dele vai ter outras opções. Quem era presa dele vai ter outros predadores. E aí, quando a gente fala de redução da resiliência, é a capacidade de se reconstruir depois de ser tirada a estabilidade. Então, é difícil tirar a estabilidade de um ambiente desse. Mas depois que é tirada, para se restabelecer aquela complexidade toda, é muito mais difícil. Então, a gente vai ter um aumento da estabilidade, mas redução da resiliência. Vai ser um ambiente mais resistente, mas menos resiliente. Aí a gente vai ter também o aumento da biodiversidade, do tamanho dos seres vivos e da quantidade de matéria orgânica não viva. Intensificação e maior fechamento dos ciclos da matéria. Isso vai ser muito importante. Os ecossistemas eles têm que ser autossuficientes, né? E para ser autossuficiente, ele não pode receber coisas de fora. Então, esse ciclo da matéria ele tem que ser bem fechado nesse lugar. A conservação de nutrientes no meio. Então, esses nutrientes que antes não ficavam naquele ambiente, eles vão ficar porque vão ser absorvidos pelos seres vivos, porque vão ser absorvidos pelas plantas, porque vão ficar no solo, tá? Antes que eram levados pelas chuvas, levados pelo vento, não vai mais acontecer isso. A gente vai ter a elevação da resistência e diminuição da resiliência, aquilo que eu falei para vocês, a elevação da eficiência no uso de nutrientes e energia e a elevação do número de relações simbióticas, tá? E, por fim, a gente vai ter um aumento da especialização, extensão e complexidade dos ciclos de vida. Então, vamos ter animais com ciclos de vida muito mais complexos, muito mais extensos, muito mais especializados. E a gente vai ter uma mudança na forma de crescimento das populações. Então, antes, a maioria das populações eram R-estrategistas, né? Então, elas tinham muitos filhos e que morriam com facilidade, mas é quando a gente pensa numa comunidade pioneira, uma comunidade que não tem predadores, que não tem
competição, né? Ela tá ali sozinha, ótimo, ela tem vários filhos, eles vão ter mais facilidade para sobreviver, mesmo que eles não sejam resistentes, e vai dar certo. Mas aí, se você pensa na comunidade clímax, você tendo vários filhos pouco resistentes, eles vão ser mortos. Essa comunidade vai, essa espécie vai ser extinta, tá? Porque vai ter predadores, porque vai ter competição, tá? Então, a gente tem uma mudança nessa estratégia, nessas formas de crescimento, e aí as espécies que vão sobreviver são as espécies K-estrategistas, que vão ter menos filhos, mas que vão ser melhores sobreviventes, que vão ser mais resistentes, tá? E aí a gente continua falando de produtividade e biomassa, falando que num ecossistema maduro, a produtividade e a respiração são quase iguais. Então, tudo aquilo que é produzido ali vai ser consumido depois e essa razão vai ficar quase 1. Nas comunidades imaturas, o acúmulo de biomassa e matéria orgânica é muito grande. Então, a gente tem muita produtividade bruta e pouca respiração. Então, essa biomassa, essa matéria orgânica, elas vão se acumulando, vão gerando solo, vão gerando um ambiente acessível para outras plantas chegarem e tudo mais, mas vão se acumular, porque é um ecossistema imaduro, uma comunidade imatura. E aí também a produtividade líquida e o rendimento total são quase nulos em ecossistemas maduros, como eu falei para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre comunidade clímax, só lembrando que a estabilidade e a complexidade de uma comunidade clímax são diretamente proporcionais, como eu falei para vocês, tá? E a gente tem, por exemplo, monoculturas, que são muito produtivas, mais complexos e, portanto, são pouco estáveis, né? São facilmente abalados. Por isso que as pessoas têm que gastar tanto dinheiro com inseticidas, com venenos mesmo. Porque quando você tem só uma cultura ali, vivendo naquele ambiente, é pouquíssimo complexo. É muito fácil abalar aquele ambiente, né? E aí, por isso, vai ser muito mais instável. E aí, era isso que a gente tinha para falar sobre sucessões ecológicas. E a gente vai começar a falar sobre as relações ecológicas agora. As relações ecológicas, elas são interações entre os seres vivos de uma comunidade. E essas interações, elas podem ser interespecíficas ou heterotípicas, ou intraespecíficas ou homotípicas, sendo as interespecíficas ou heterotípicas as que acontecem entre seres vivos de espécies diferentes, e as intraespecíficas ou homotípicas sendo aquelas que acontecem na mesma espécie. E essas relações, elas podem ser classificadas também entre harmônicas, desarmônicas ou neutras, tá? Harmônicas são aquelas que não causam dano e que a nenhum dos dois seres envolvidos na relação e que causam benefício a pelo menos um dos seres envolvidos. E as desarmônicas são aquelas que causam dano a pelo menos uma das espécies envolvidas. As neutras não causam dano nem prejuízo a ninguém. São seres vivos que vivem no mesmo ambiente, mas que não interagem, tá? E a gente tem esse conceito de equivalentes ecológicos, que são aqueles seres vivos que eles têm as relações muito semelhantes, mas que eles vivem em ambientes diferentes, têm espécies diferentes às vezes, mas tem nichos ecológicos muito parecidos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um pássaro na Amazônia que poliniza uma flor e dorme num horário e vive numa planta. E eu tenho outro pássaro de uma espécie diferente que vive no Ceará, mas que ele poliniza a mesma flor e dorme no mesmo horário e dorme numa mesma planta, tá? Então, eles têm nichos ecológicos muito parecidos, mas vivem em lugares diferentes e são de espécies diferentes. E aí a gente vai começar a falar das relações em si. E a gente vai começar falando das relações intraespecíficas harmônicas, que são duas, a colônia e a sociedade. As duas são relações mais, ou seja, trazem benefícios para todos os seres envolvidos. A diferença entre a colônia e a sociedade é que a colônia é uma relação obrigatória, tá? A colônia, ela é formada por seres que não podem viver separados. São seres de mesma espécie que não podem viver separados. E pode ser uma relação homotípica, que os seres são de mesma espécie e têm formas e funções iguais, ou heterotípica, ou heterotípicas, quando os seres não têm funções nem formas iguais, tá? Por exemplo, a caravela portuguesa, que vocês devem conhecer, que é muito famosa. Eu não botei uma imagem aqui, mas vocês podem dar uma pesquisa ali no Google. Que a partezinha de cima, eles são de mesma espécie,
E a parte de cima serve para flutuação e a parte de baixo tem outra função. Inclusive é bem bonita a caravela portuguesa. E a caravela portuguesa, ela não é um ser vivo, ela é uma colônia. Ok? Aí a gente tem também a sociedade, que também é uma relação mais entre seres de mesma espécie, mas que não é obrigatória. É efêmera, pode ser agora e amanhã não ser mais. Ou pode durar, mas não é obrigatório, eles poderiam viver separados. E falando das relações intraespecíficas desarmônicas, né? Então a gente vai ter aí o canibalismo e a competição. O canibalismo sendo a relação mais menos. Então a gente vai ter um indivíduo que ataca, mata, devora o outro de uma mesma espécie. E quem é o canibal, né, quem come, vai ser beneficiado, ele vai ser o mais. E quem é devorado vai ser menos, vai ser prejudicado. E aí, quando a gente tem uma competição, é uma relação menos, todo mundo vai sair prejudicado. É um fator regulador de densidade populacional, então regula a densidade daquela população, quantos indivíduos tem ali, se o ambiente ainda está suportando. Então, quando chega um determinado limite de alimento, aqueles animais, mesmo sendo de mesma espécie, eles vão começar a competir por aquele alimento. Isso vai reduzir a quantidade de indivíduos daquela espécie. E essa competição ela pode ser intra ou interespecífica. A gente está falando aqui da competição intraespecífica, mas ela também pode acontecer com indivíduos de espécies diferentes. Então, ela é a disputa por alimentos, território, parceiro sexual, luminosidade, enfim. E a gente vai começar a falar das relações interespecíficas entre espécies diferentes, indivíduos de espécies diferentes. Vamos começar pelas harmônicas. A gente vai falar aí do mutualismo, da protocooperação, do comensalismo, do inquilinismo e da foresia. E assim, o inquilinismo e a foresia são tipos de comensalismo, tá? Mas já a gente fala disso. Então vamos lá. Mutualismo é uma relação mais, a protocooperação também. O mutualismo e a protocooperação, então, fazem bem para todos os seres vivos que estão envolvidos, tá? Só que o mutualismo é uma relação obrigatória. Então, por exemplo, a gente vai ter a simbiose dos líquens, por exemplo, bacteriorrhiza, que a gente até viu quando a gente estava em uma outra aula, né, falando sobre o ciclo do nitrogênio. São essas bactérias que vão se ligar às leguminosas. A gente tem também micorrizas, cupins, protozoários, mamíferos e ruminantes e micro-organismos. Mamíferos, ruminantes e micro-organismos, né? Esses micro-organismos que ficam no estômago deles. Então, assim, tem vários tipos de mutualismo. Inclusive, aconselho que vocês deem uma pesquisada. Eu não vou me aprofundar em cada exemplo, porque a gente não pode se estender tanto. Mas é bem interessante que vocês conheçam esses exemplos principais, tá? Então, o mutualismo é uma relação mais e obrigatória. A protocooperação é uma relação mais não obrigatória. Então, eu botei vários exemplos aí também. E é uma relação não obrigatória. Então, são relações que fazem bem entre seres vivos de espécies diferentes. E sendo o mutualismo obrigatório, a protocooperação não obrigatória. E a gente vai ter o comensalismo, né? Que é uma relação entre seres vivos de espécies diferentes, mas é uma relação mais zero, tá? Então, é uma relação que faz bem para um dos seres vivos e para o outro é indiferente. E a gente tem alguns tipos de comensalismo, tá? A gente tem o comensalismo clássico, o inquilinismo, o epizoísmo e a foresia. O comensalismo clássico, ele é constituído pelo aproveitamento de restos alimentares de um outro ser vivo, né? Então, tem um ser vivo que está aqui se alimentando, ele deixa os restos alimentares escaparem de alguma forma, ou deixa lá e sai, e outro ser vivo se alimenta. Esse outro ser vivo é chamado de comensal. Então, o outro que se alimentou primeiramente não vai ser afetado de nenhuma forma, e o comensal vai ser beneficiado. A gente tem o inquilinismo, que é quando uma espécie vive sobre a outra sem causar prejuízo. Então, a gente tem, por exemplo, aí as epífitas, que são, assim, um exemplo bem famoso de uma planta que vive sobre a outra, né, para conseguir alcançar o sol, porque se ela vivesse sozinha, ela ia viver
rente ao solo e ela não ia conseguir os raios solares para fazer fotossíntese porque ela estava ali perto de árvores de grande porte. Então ela acaba se encostando, né, sobre essas outras árvores para alcançar os raios solares, mas ela não causa nenhum dano, tá? E essa espécie que ela vive sobre a outra, ela é chamada de inquilina, ok? E a gente tem a foresia, que também é uma relação mais zero, né, porque é comensalismo, mas é quando o animal usa o outro como transporte, tá bom? Então o animal, ele vai usar o outro para se transportar, sem causar nenhum tipo de malefício. E aí a gente tem, por exemplo, a zoocoria, que é a dispersão de organismos ou de um fruto, semente, esporo, qualquer coisa do tipo, por intermédio de animais, tá? Então a zoocoria é isso aí, de você mandar, por exemplo, sua semente, ou você ir levado por animais para outro lugar, ok? E aí a gente vai falar agora das relações desarmônicas. Começando pelo amensalismo, que é o oposto do comensalismo, né? Então, o comensalismo é mais zero e o amensalismo é menos zero. Então, uma espécie é indiferente e a outra é prejudicada. E aí a gente tem, por exemplo, o evento da maré vermelha, né? Que ficou aí um errinho de digitação, ficou mar vermelho, mas é a maré vermelha, que é quando a gente tem a proliferação de microalgas, né, e tal. E aí dá esse aspecto, esse tom avermelhado para o mar, para a água. E essas microalgas, elas liberam toxinas que matam alguns peixes. Então a alga ela não está sendo beneficiada com nada, mas o peixe tá tendo malefício. Então, por exemplo, também um boi andando numa grama e esmagando formigas no chão. A formiga está sendo prejudicada, enquanto o boi também não está ganhando nada com essa relação. E a gente tem dois tipos específicos, mas de amensalismo, que é a antibiose e a alelopatia. A antibiose é quando um ser vivo ele libera alguma toxina que mata o outro, tá? A gente tem um exemplo bem clássico, na verdade, que inclusive é bom para os seres humanos, que é o exemplo da penicilina, né? Que a gente tem um fungo, a penicilina, inibe o crescimento de algum tipo de bactérias, né? As bactérias gram-positivas. Então, quando a gente tem essa penicilina, é um tipo de amensalismo. Esse fungo ele não ganha nada com isso e a bactéria acaba morrendo, sendo prejudicada. E a alelopatia é um tipo específico de antibiose. É quando uma planta libera uma toxina que inibe o crescimento de uma outra assim por perto, tá? Aí a gente tem a competição, como eu disse para vocês, a competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. E aí, no caso, a competição continua sendo menos. A gente tem o esclavagismo, que é uma relação mais-menos, que é quando uma espécie obriga a outra a trabalhar para ela. Então, a gente tem algumas, por exemplo, formigas que sequestram assim, né? Uma forma de falar. Sequestram um pulgão, a larva, né? E fazem ele crescer e depois ele... Oh, gente, quer dizer, repetindo. Quando uma formiga, ela captura as larvas de uma outra formiga, de outras espécies de formigas, e quando elas crescem, né, elas são obrigadas a trabalhar como operárias para elas. Ou às vezes tem uns tipos de pássaro que vão no ninho e derrubam os ovos ou do ninho algum para ficar lá no lugar e ser alimentado pela mãe e tudo. Então é quando uma espécie obriga a outra a trabalhar para ela, né? A gente tem também o parasitismo, né? Que é quando a gente tem um parasita, o bionte, que vai viver às custas de um hospedeiro ou biosado, né? E aí, diferente de um inquilinismo, que não causa dano, o parasitismo ele vive às custas do outro, prejudicando ele. Então, ele vai usar
o corpo do outro para se alimentar, vai usar os fluidos do outro para se alimentar, tá? Então vai ter dano sim. Então a relação mais-menos. A gente tem também o predatismo, né? Que é quando um organismo ataca, mata e devora outro. O organismo devorado é a presa e o que devora é o predador. A população de presas é favorecida de alguma forma, mas a gente considera que é uma relação mais-menos ainda assim. É favorecida porque, assim, os organismos dessa espécie de presas, que são menos evoluídos, menos adaptados, digamos assim, eles são mortos. Então, acaba que tem uma seleção natural que vai incentivar o avanço e a evolução daquela espécie, querendo ou não. E a gente tem algumas estratégias de sobrevivência quando a gente tem um predador, né? A presa, ela pode se camuflar, fazer essa camuflagem, né? O mimetismo, a coloração e a advertência. E para poder sobreviver melhor, né? E por fim, a gente vai ter a herbivoria, né? Que a herbivoria é quando um ser se alimenta de uma planta, né? E aí esse ser ele pode se alimentar da planta matando ela, comendo ela inteira, ou ele pode passar a vida se alimentando daquela planta sem matá-la, como por exemplo uma lagarta numa grande árvore, né? E aí cada tipo desse tem um nome. Então, se esse animal ele passa a vida se alimentando daquela planta e não a mata, é uma herbivoria parasítica, tá? Mas se ele a mata, se ele come ela inteira, é uma herbivoria predática. Ok? E aí, por fim, eu trouxe para vocês uma tabelinha para a gente comparar algumas relações correspondentes. Porque a gente tem algumas relações intraespecíficas que têm um correspondente igual, sendo interespecífico. Então, por exemplo, o canibalismo é quando um ser se alimenta de outro, só que sendo da mesma espécie. O predatismo é quando um ser se alimenta de outro, só que de espécies diferentes. A colônia é uma relação mais obrigatória, o mutualismo também, só que a colônia é de espécies iguais e o mutualismo de espécies diferentes. A sociedade é uma relação mais opcional e a protocooperação também, só que a sociedade é de espécies iguais e a protocooperação é espécies diferentes. E a que a gente tem a intraespecífica e a interespecífica, né? E por fim eu trouxe uma tabelinha aí também. Vocês sabem que eu gosto muito de tabelas, então eu trouxe várias tabelas com todas as relações. Então, a gente tem aí as intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas, e as interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Espero que tenha contribuído aí com a educação de vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, podem falar comigo, que eu estou disponível para sanar as dúvidas de vocês. E é isso. A gente se vê na próxima aula.